Boa noite, queridos alunos do sexto ano. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo. Estou aqui para ministrar mais uma videoaula para vocês da disciplina de ciências, certo? Dando continuidade ao assunto sobre ecologia. Agora eu vou entrar com um assunto sobre cadeias e teias alimentares e o fluxo de energia nessas cadeias e teias alimentares, ok? Com relação à última atividade que eu pedi para vocês fazerem do livro de vocês, que está nas páginas 48, 49 até a 52, eu gostaria que vocês mandassem uma foto para mim através do WhatsApp ou mandar para o meu e-mail, para o meu endereço eletrônico, para ver se vocês fizeram e como foi que vocês saíram nessas atividades, ok? Agora nós vamos falar sobre fluxo de energia nas cadeias e teias alimentares, ok? Queridos alunos. Então vamos lá. Vamos primeiro falar sobre, como a gente vai falar de cadeias e teias alimentares, nada mais justo do que começar a falar sobre os que primeiro fazem parte dessas cadeias e teias alimentares, que são o quê? Os produtores. Quem são os produtores? Os produtores são os vegetais, certo? Então, os vegetais, eles são o quê? O início de toda a cadeia e teia alimentar, certo? Então, o que vai acontecer? Esses seres vivos que fazem parte dessas cadeias e teias alimentares são chamados de produtores porque eles são o quê? Os seres que são chamados de seres autótrofos, ou seja, aqueles que produzem seu próprio alimento. E como é que esses seres vivos, que os vegetais, produzem seu próprio alimento? Através de um processo chamado fotossíntese. Professor Rodrigo, o que é o processo de fotossíntese? Gente, o processo de fotossíntese nada mais é do que a planta absorver luz solar, certo? Absorver gás carbônico, que é o gás que nós liberamos no processo de respiração, certo? E também a água. Nesse processo, a planta libera oxigênio para o ambiente e também ela produz o que para ela? Glicose, certo? Ela vai produzir glicose. Também tem a questão dos nutrientes que tem no solo, certo? A água, os nutrientes, juntamente com a luz solar e o gás carbônico que ela absorve, ela transforma isso em glicose para ela. Em compensação, ela libera para o meio ambiente o quê? Ela libera oxigênio, que é o gás que nós inspiramos, certo? O gás que nós inalamos, certo? Então, por isso que quando você está num ambiente que tem muita árvore, você sente aquele frescor, aquele ambiente mais agradável. Por quê? Porque ela está liberando uma grande quantidade de oxigênio naquele ambiente. E o ambiente vai ficar mais fresco, mais gostoso, entendeu? É por causa do processo de fotossíntese. Ok, caros alunos? Então, os vegetais na cadeia alimentar são chamados de produtores, ok? Nas cadeias alimentares, no fluxo de energia, posteriormente vem o consumidor primário, ok? Lá na frente eu vou mostrar uma imagem detalhada para vocês como é que funciona uma cadeia e uma teia alimentar. Mas eu quero falar antes de cada um detalhado. Os consumidores primários são aqueles que se alimentam dos vegetais, que são os produtores. Então, os consumidores primários, eu vou dar um exemplo. O grilo. O grilo ele se alimenta de quê? De vegetais, certo? Posteriormente, nessa cadeia, nós temos o quê? Os consumidores secundários. Os consumidores secundários são aqueles que se alimentam do consumidor primário. Eu vou dar um exemplo. O sapo, O sapo, ele vai comer o quê? O grilo, certo? Que se alimenta de quê? Do produtor, que é o vegetal. Então, o sapo é o consumidor secundário. O primário é o grilo. Como também existe o consumidor terciário. Vou dar um exemplo. A cobra, A cobra ela vai se alimentar do sapo, certo? O sapo não era consumidor secundário, então a cobra vai ser consumidor terciário.
área, de terceira ordem, ok? Como também temos vamos supor que tem um consumidor quaternário. Quem se alimenta da cobra? O falcão, certo? Ou a águia. Ele se alimenta da cobra, que era consumidor terciário. Então o falcão vai ser consumidor quaternário, ok? Entendidos, caros alunos? Então, uma cadeia alimentar ela tem uma sequência de ordem cronológica de energia. Não, de ordem de alimentação, do produtor até o quaternário, como eu havia explicado para vocês, certo? Existe toda uma sequência de fluxo de energia nessas cadeias, como nas teias também. E agora eu vou mostrar a imagem para você para ilustrar melhor o que eu acabei de falar. Como vocês podem ver aqui, aqui é o produtor, no caso vegetal, certo? Ele, no caso, ele está no início da cadeia, no fluxo, certo? No início do fluxo da cadeia alimentar. Outro detalhe muito importante, antes de explicar cada um deles, a cadeia alimentar ela é de forma linear, ela é de forma de linha. Ela tem uma ordem. Já a teia não, a teia é um emaranhado, certo? De seres vivos, onde um pode se alimentar de mais de um que se encontra naquele ambiente, ok? Então aqui é a ilustração de uma cadeia alimentar. Aqui é um vegetal, certo? Esse vegetal ele é chamado de produtor. Então ele está no início da cadeia. Por que ele é produtor? Porque ele é autótrofo e faz fotossíntese. Ele não se alimenta de outro animal, a não ser ele produz o seu próprio alimento, ok? Aqui é o grilo. O grilo se alimenta de quem? Do produtor, que é o vegetal. Então ele é consumidor primário, certo? O sapo se alimenta do grilo. Então o sapo, como o grilo é produtor primário, o sapo vai ser consumidor primário, consumidor secundário, ok? A cobra se alimenta do sapo, então ela vai ser consumidor terciário, ok? E o gavião, né? No caso aqui é uma arpia, ela se alimenta de quem? Da cobra, então ela é quaternário, ok? Entendido? Um detalhe muito importante que eu não havia falado e vou mencionar agora. No caso, os seres vivos que se alimentam dos produtores, no caso os consumidores primários, eles são classificados como herbívoros, certo? Porque esses animais se alimentam de quê? De folhas. São chamados de herbívoros. E os consumidores que se alimentam do primário, certo? Muitas vezes daqueles animais que fazem parte da cadeia alimentar são chamados de carnívoros, né? Ok, gente? Então, entendido isso aí? Subentendido não, entendido. Na cadeia alimentar também, como tem na página de vocês, tem os onívoros. Os onívoros são aqueles que se alimentam tanto de vegetais como de animais. No caso, a gente tanto se alimenta de folhas como também de animal. A gente come proteína na nossa dieta, né? A gente come carne, enfim. Então, nós somos onívoros, ok? Nos alimentamos de produtores e também nos alimentamos de consumidores. Na cadeia alimentar, não tinha aí, né? Nessa cadeia que eu mostrei a vocês. Mas na cadeia alimentar também existe, para fechar o ciclo, existe o que chamamos de decompositores, certo? Os decompositores são fungos e bactérias que fazem a reciclagem da matéria. O que é isso, professor Rodrigo? Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos lá. Quando você passa num ambiente em que está aquele mau cheiro e tem um animal morto, né? E está aquele fedor, certo? E aquele animal entrando em decomposição, aquilo ali são o quê? Decompositores. As bactérias decompositoras que estão fazendo a reciclagem da matéria, certo?
Então ela faz parte da cadeia também das teias alimentares. Quando você viu o vegetal entrando em estado de putrefação, como as folhas, né, apodrecendo e caindo das árvores, aquilo ali são fungos, né? Geralmente os fungos ele faz o quê? Ele faz a reciclagem da matéria vegetal, ok, gente? Entendido? Agora vamos para a próxima página. A próxima página do livro, ela vai falar sobre as teias alimentares. As teias, vocês vão ver que elas são um pouco mais complexas e elas são mais fiéis à realidade, ok? De um ecossistema. Então vamos lá. As teias alimentares, elas têm os mesmos níveis, né? Que é o produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário e quaternário, certo? Como tinha na cadeia. A diferença entre uma cadeia e uma teia alimentar é que a cadeia alimentar ela é de forma linear. Já a teia não, é um emaranhado de seres vivos, onde um pode se alimentar de mais de um animal que está naquela teia ali, certo? Como eu vou mostrar na figura seguinte. Ó, vocês podem ver aqui no livro de vocês os vegetais, que são o quê? Que são os produtores. Aqui vocês vão ver animais que se alimentam de vegetais, que são os consumidores primários. Aqui vocês vão ver os consumidores secundários. E aqui os terciários. Mas vocês podem ver que, diferente da cadeia alimentar, aqui na teia, por exemplo, a onça-pintada e o próprio gavião, eles estão no topo da cadeia alimentar, certo? Por quê? Porque eles não têm nenhum predador nessa teia aqui, na teia alimentar, desculpe. Eles não têm nenhum predador nessa teia aqui, certo? Como vocês podem ver aqui, ó, a zebra ela se alimenta do vegetal, certo? A onça pintada se alimenta da cobra, que se alimenta da coruja, certo? O gavião se alimenta da serpente da coruja, se alimenta do coelho, certo? E vice-versa. Ou seja, é emaranhado, certo? E ela corresponde à realidade de um ecossistema. A teia é mais para uma questão de explicação. A cadeia é mais para uma questão de explicação, de ordem, de energia. A teia não, ela é fiel ao que acontece em um ecossistema. Porque é assim que acontece na realidade. Certo? Vamos lá, continuando. Como vocês podem verem, se acontecer algo em uma teia alimentar onde um desses animais, né, ou em uma cadeia, um desses animais por acaso saia dessa ordem, ou seja extinto, ou existe um nível de predação muito grande, vai acontecer um desequilíbrio. E esse desequilíbrio vai ser vantajoso para uns e desvantajoso para outros. Eu vou dar um exemplo. Se for de ordem nos produtores, por exemplo, vai ser desvantajoso para todos. Eu vou dar um exemplo aqui, ó, na cadeia. Olha, se o gavião, que está no topo da cadeia, desaparecer, entrar em extinção, o número de serpentes vai aumentar, não vai? Consequentemente, o de sapo vai diminuir. Se o de sapo vai diminuir, vai aumentar o número de quê? De grilos, de gafanhotos, aliás, né? De grilo. E o número de vegetais vai diminuir. Vai haver um desequilíbrio nessa cadeia. Então é por isso que é importante se preservar, entendeu? Vai haver um desequilíbrio. Por quê? Saindo um, certo? Vai faltar alimento para o outro. E, consequentemente, um dos lados vai acabar perdendo. É por isso que é tão importante preservar o meio ambiente e deixar as cadeias e teias alimentares em equilíbrio. Ok, gente? Aqui tem um texto falando sobre o incrível caso do sumiço das salamandras.
Isso aí vocês vão dar uma lida para acrescentar o conhecimento de vocês. Tem uma atividade na página 56, certo? Da 56 até a página 64. Eu gostaria que vocês fizessem essa atividade e qualquer dúvida vocês entrassem em contato comigo para poder sanar as dúvidas de vocês, certo? E espero que vocês tenham gostado da aula. Até a nossa próxima aula, né? Vídeo aula. Até segunda ordem, né? Para nós nos encontrarmos pessoalmente em sala de aula. Enquanto isso, a gente vai ficar por aqui, gente, se vendo virtualmente, né? Não saiam de casa, façam as atividades. Estudar é preciso, a gente não pode deixar que esse vírus nos vença. E chega de papo. Tchau, tchau, galera. Valeu.